vamos receber aqui ao nosso palco o médico veterinário Marcelo Henke Real. Uma salva de palmas para Marcelo Henke Real. Marcelo, seja muito bem-vindo. Graças. Obrigado. Prazer recebê-lo. Prazer estar aqui com você e Por com favor, vocês. o espaço é todo seu. Tá joia. Bom, pessoal, já correu 7 segundos. Aqui é a jato, né? Você viu? Você pisa no palco, o negócio já começa a contar. Bom, então, é uma satisfação imensa estar aqui. E eu queria começar conversando com vocês sobre um tema que é muito caro para nós, que foi ontem à noite, o governador do estado, para quem estava aqui, fez um relato brilhante do potencial do estado, no sentido do que nós vamos crescer aqui dentro do estado. E hoje, nessa palestra brilhante que nos antecede, e que eu fico honrado de poder estar aqui nesse palco apresentando as tecnologias que nós desenvolvemos há mais de 30 anos, a gente tem uma satisfação imensa de ter assistido o ministro Paulo Guedes. Eu vou começar com vocês sobre um tema que é o que a OMC fala sobre segurança alimentar. Esse é um tema extremamente importante e ele passa por uma situação da presença de resíduos químicos nos alimentos que nós consumimos, sejam eles alimentos todos de origem animal. E isto tem uma preocupação muito grande, porque a presença destes componentes, ela vai atrapalhar ou ela vai contaminar em muito a produção e o consumo dos alimentos. Hoje em dia, o consumidor está habituado a se alimentar, está buscando cada vez uma vida mais saudável, cada vez uma alimentação mais segura. Esta é uma realidade. E o que a pecuária tem? Eu fui atrás do que é uma pecuária, o que é sustentável. A definição de sustentabilidade é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às futuras gerações. O desempenho de um sistema é o modo como alguém ou alguma coisa se comporta, tendo como eficiência o seu rendimento. E inovação. Inovação pode ser definida como a criação de algo novo ou a melhoria de algo existente. Esse processo envolve o desenvolvimento de novas ideias, produtos, serviços que oferecem valor e soluções a determinados problemas. Então, assim, todas as empresas, aqui o pessoal de Taiwan que vai me seguir vai apresentar tecnologia, e o que eu vim falar com vocês é de tecnologia. Eu não vim falar sobre algo que é inatingível. Eu vim falar de situações que são práticas na nossa realidade, na nossa vida, e que podem impactar o modelo produtivo impactam o modelo produtivo de uma forma muito interessante. E a segurança dos alimentos, como a OMC falou ali na frente, aqui tem uma outra definição que eu achei extremamente interessante, que vale ler. Porque nós somos, o ministro falou aqui que nós somos a bola da vez, que nós somos os grandes, quem vai alimentar o mundo. Então, e hoje a gente tem pressões que não são tarifárias, temos pressões internacionais que são barreiras não tarifárias. E a gente pode enfrentar em breve a pressão do resíduo, a pressão do produto químico presente no alimento. Então, a segurança alimentar, olha que interessante essa parte aqui, ó,
onde ele fala: o uso de substâncias em animais produtores de alimentos para consumo humano requer estudo de farmacocinética à depleção dos resíduos, com o estabelecimento de valores limitativos, de forma que não constituam um risco à saúde. Este é um cenário extremamente importante e que pode complicar a nossa realidade. E existe uma lei federal que regulamenta a presença dos resíduos químicos. O que eu vou falar para vocês, entrando agora no tema, é sobre homeopatia. Homeopatia veterinária. Essa é uma ciência que existe há mais de 200 anos no mundo, começa na Europa e está no Brasil desde 1840, com a chegada do primeiro médico homeopata. E essa é uma história bastante pitoresca, porque a Real e a nossa família se mistura com a história da homeopatia no Brasil. Nós somos os primeiros que trabalhamos com isso, fomos protagonistas deste processo do uso da homeopatia na medicina veterinária. Tenho muita honra disso e muita consciência do quanto a gente já trabalhou para chegar aqui, para chegar aos resultados que a gente tem hoje. Lá atrás, era muito comum a gente ser questionado se isso funciona, se isso não funciona. O que é isso? Fomos já chamados dos poetas do pessoal do Gaú, que nós somos do Rio Grande do Sul. Aliás, estou aqui há 45 anos, me sinto muito honrado por essa terra que tão bem me recebeu. E nós já fomos chamados dos poetas do pó do pirlim-pim-pim. E lá, em 1983, isso realmente era revolucionário. Mas hoje, com a automação das máquinas, com os drones, com tudo isso que a gente está vendo nesse mundo moderno, com a comunicação, a gente vê que essa tecnologia, e com esta pegada da sustentabilidade, a gente vê que esta tecnologia é uma ferramenta a favor do produtor, é uma ferramenta a favor da pecuária. Esse é o ponto. Essa homeopatia, ela começa no Brasil, como eu falei ali, em 1840, 1860, foi criado o Instituto Homeopático Brasileiro, e em 1946, esse senhor aí, que é o Dr. Cláudio Martins Real, que é o meu pai, no caso, e que é o pioneiro no desenvolvimento da homeopatia, ele tem hoje 96 anos de idade, 98, perdão, 78 anos de profissão, teve o seu primeiro trabalho científico publicado agora, em 1955, primeiro trabalho internacional de homeopatia foi publicado por um brasileiro em 1955, trabalho publicado internacional. E ele foi o precursor do uso da homeopatia. Se hoje, ou se há 30 anos, ou se há 20 anos, a gente tinha dúvida do uso da homeopatia, vocês imaginam lá, quando ele se formou em 1946. Falar de homeopatia em 1946 era uma dificuldade. Então, assim, a homeopatia passa pela história dessa família, passa pela história desse homem, que graças a Deus está conosco. Teve ontem lá num treinamento, fez uma palestra de 1h30 aos 98 anos de idade, lúcido, e ele é que criou o tema homeopatia populacional. A homeopatia populacional, ela é uma ferramenta que foi criada por ele, por nós, que a gente desenvolveu isso junto. E foi muito questionado no início, puxa,
homeopatia, que isso? Isso funciona, não funciona? E a gente trabalhou, pessoal, muito, buscando resultados. E eu queria dizer para vocês uma coisa, a homeopatia não é a 8ª maravilha do mundo. A homeopatia não soluciona tudo e nem resolve tudo, como nenhuma tecnologia. Nem a indústria química, nem a indústria homeopática resolve tudo. A homeopatia é uma ferramenta, nós entendemos assim. Nós não somos sectários, não somos contrários à alopatia. Nós usamos a alopatia quando é necessário e usamos, sim. Por que não? Porque a homeopatia não é uma ferramenta que resolve tudo. Mas e como que foi para chegar até aqui? A homeopatia é uma terapêutica científica que é regulamentada pelo Ministério. Isso aqui não é religião, não é seita, isso aqui é ciência. E ela é regulamentada pelo Ministério da Agricultura, normatizada pela Farmacopeia Homeopática Brasileira, é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e ela teve início em 1983, aqui em Campo Grande, em 1985, quando a gente abriu esse negócio, e a ideia era, a homeopatia é uma solução líquida, a ideia era colocar via suplemento mineral, buscando um consumo diário, sem necessidade de nenhum manejo especial, era só misturar no sal mineral. É uma tecnologia atóxica, que tem ausência de superdosagem e resistência. Hoje, para os senhores terem ideia, tem mais de 18 laboratórios registrados no Ministério da Agricultura, quer dizer que é uma técnica que está em crescimento. Ausência de resíduo, isso aqui é sustentável. Não ter resíduo químico em qualquer nível de produção que vocês utilizem. E surgiu um novo mercado, hoje nós já somos mais de 18 laboratórios, a partir desse trabalho inicial. Teve muito paradigma, muita inovação quebrada, muita coisa, foi muito difícil. E a gente buscou sempre resultados. Um dos resultados principais são 39 anos dessa empresa, temos 56 trabalhos já publicados, 5 internacionais e mais 10 que estão em andamento para serem publicados. Temos convênios com o USP e várias universidades, o FIPEL, o FRJ, a Unifenas, o EMS, que nos ajudam a desenvolver. A gente tem previsto no nosso plano de negócio para esse ano, investimento de R$700 mil em pesquisa de novos produtos, junto com essas universidades. Novos veículos, a gente ao longo do tempo foi criando gel, líquidos, silicatos e uma forma de tratamento dos animais cada vez mais simples, a busca por soluções inovadoras para problemas de produção animal, e o foco é a prevenção e a cura das moléstias. Um mercado busca por essa inovação, esse é o crescimento médio que nós estamos tendo de uso da homeopatia nos últimos 4 anos, então 18% em média o crescimento. Hoje a gente homeopatiza, vamos dizer com essa palavra, 1,9% do rebanho nacional, rebanho bovino. Estamos em expansão para suinocultura, para avicultura e equidicultura. Exportamos para o Paraguai e Guatemala, Paraguai há mais de 25 anos. Ontem o governador falava de Loma Plata, todas aquelas cooperativas que lá existem são usuárias de medicamentos homeopáticos que saem aqui de Campo Grande. Todas as categorias animais se beneficiam, animais de companhia, silvestres, exóticos, animais de produção. E aqui apenas uma... Então isso é para dizer que a homeopatia é uma realidade, é uma ferramenta que está aí à disposição de qualquer produtor. A homeopatia clássica é uma homeopatia individual, ali tem um veterinário examinando o animal, e a homeopatia que a gente pratica é a homeopatia
populacional que considera o rebanho como um só organismo e o animal produz, a gente considera todo, não tem como, né, pessoal, a gente individualizar um animal desses, ou numa piscicultura, numa suinocultura, numa leiteria, numa produção de aves. E os modelos de produção que a gente tem hoje, eles têm problema de estresse. O estresse está muito presente no modelo de produção atual. Seja desencadeando a sodomia, desencadeando subnutrição. Então, um animal desse tipo é um estresse. E quais são os agentes do estresse? O calor, o frio, a fome, a sede, a lotação, o manejo, a seleção, as medicações, as vacinações e os carrapaticidas, o excesso de manejo, criam problemas que levam às doenças de adaptação. O que é doença de adaptação? São problemas ligados à produção desses animais. A gente tem atuação em várias áreas, mas ganho de peso, eu trouxe aqui alguns detalhes, alguns experimentos que no passado nos diziam assim, puxa, tem que ter experimento científico, está aqui, na USP. Então, o uso de 2 medicamentos homeopáticos e um lote controle, feito em 2020, num confinamento, aonde está tudo publicado, está tudo, eu só trouxe aqui para não encher vocês com gráficos, eu só trouxe aqui a questão do uso, do benefício do uso dos medicamentos homeopáticos. Então, funciona na engorda confinada, funciona na engorda campo, isso está tudo publicado. E problemas de saúde de pele. Ah, mas não é significativo pele nos bovinos. Será que não? Isso é na raça Nelore, isso são em reprodutores. Nesta abordagem, a abordagem química ou mecânica que o veterinário faria aí é a retirada cirúrgica ou com uma tesoura e o tratamento químico. Então, nós teríamos que levar todos esses animais eram 600 nessa data, para o curral. Tinham 196 afetados nesse dia, por um problema. E a contaminação dentro do confinamento. Aí a evolução do tratamento. Tinham 194, em 4 semanas, tínhamos 122, uma taxa de 40% de redução do problema. Nossa, o cronômetro anda muito rápido. Aqui é um confinamento de gado de corte, pessoal. Olha que coisa interessante. Um confinamento de gado de corte com 5.000 animais. E começou com esse problema. No ano passado, bem recente, um confinamento aqui de Mato Grosso do Sul, bastante intensificado. A situação que estavam os animais, quer dizer, o problema de pele é grave, problema de pele em confinamento, porque os animais se contaminam, é muito grave. Aqui, uma outra posição dos animais, observem ali que interessante, ó. E aqui, exatamente depois de 27 dias, a mesma fazenda. E sabe o que dá tranquilidade para nós do resultado, Marco Antônio? É o uso contínuo pelos clientes. Aliás, uma empresa privada, ela só existe pela existência dos seus clientes. E eu agradeço a eles, porque eles é que nos permitem trabalhar. E aí está o processo, 27º dia. Agora, já indo para o final, a questão dos carrapatos, isso aqui eu achei muito interessante, a distribuição e a resistência dos carrapatos aos acaricidas. Achei esse trabalho aqui, aonde aparece, por exemplo, a resistência ali, o Rio Grande do Sul é resistente a 8 classes carrapaticidas já. Isso em 2015, provavelmente esteja pior. O Mato Grosso do Sul a 5 classes de acaricidas. Então, assim, o problema é grave no controle de carrapato com os produtos químicos, porque o carrapato, durante um ano, o carrapato faz 2 gerações. Então, é muito comum, aí é muito propício à resistência. O prejuízo com o uso, com as parasitoses, chega a 13 milhões de dólares no Brasil. O carrapato é um dos principais. O controle de parasitas é feito pela
estimular a lambedura dos animais, que é uma forma mecânica de retirar os carrapatos, elevar a imunidade da pele para melhorar a fixação, para diminuir a fixação do carrapato, e a terceira barreira é elevar os níveis de coagulação. E é aí que a gente trabalha. É nesses 3 fatores que a gente trabalha. Então, é comum aqui, ó, a gente encontrar uma teleógena amarelinha, desse jeito, aqui na mão da veterinária, aqui, ó, seca, né? Interrompe o ciclo do carrapato. A gente sabe que 90% desse ciclo é na pastagem, então a gente vai, ao reduzir aqui, a gente vai ter um resultado bastante interessante. E aqui, a homeopatia reduz em até 50% o peso do carrapato. Fazendas não homeopatizadas. Isso aqui foi um trabalho feito do IAPAR. Isso aqui não é nosso. Isso aqui eles andaram no Paraná e foram nas fazendas, Pércio, perguntando: você usa homeopatia ou você não usa? Trabalho de pesquisa. E aí, Pércio, eles coletavam as teleógenas e pesavam, fazenda que usa homeopatia, fazenda que não usa homeopatia. E deu 50% de redução do uso do peso. E o que significa, Marieta, menos peso nas carrapatas? O que significa? Significa, nas teleógenas, redução da produção de ovos. E se nós reduzirmos a produção de ovos, senhores, nós vamos diminuir a contaminação das pastagens. Agora, a homeopatia não é se dar. Ela não vai matar o carrapato. Ela vai interromper o ciclo do carrapato, protegendo o animal. E não é como se faz com um poron. Passa hoje, e de tarde os carrapatos estão no chão, e amanhã tem que passar de novo, porque a resistência é muito grande. E aí a gente tem aqui, eu vou mostrar um resultado de 7 meses com um produto que foi feito contagem de teleógenas em vacas holandesas lá no Instituto Federal do Sul de Minas. Durante o experimento, isso aqui também está publicado lá pelo IFET, o lote controle recebeu 4 banhos carrapaticidas, a produção de leite foi diferenciada, porque o carrapato causa prejuízo, né, no desempenho, e a contagem de teleógenas, o foco desse experimento era contar teleógenas. Vocês observem a diferença. Então, antigamente, me diziam assim, tem que ter mais pesquisa. E está tendo pesquisa, cada dia mais. E, aliás, esse crescimento de 18% a cada ano garante isso. Hoje nós estamos temos esses 15 laboratórios, eles devem já atender aí a média, 8 a 9% do rebanho brasileiro de bovinos. É uma técnica fácil de usar, qualquer um pode usar. Esse aqui é um outro produto mais concentrado, que a gente lançou, não vou me ater ao produto, mas vou me ater ao trabalho. Esse trabalho foi feito lá na UFRJ. Quem conhece, é clima quente, úmido, e esse trabalho foi feito com o Dr. Sanavria. A ivermectina foi desenvolvida, ou foi testada, foi testada no Brasil dentro dessa universidade. E esse mesmo professor trabalhou lá atrás com isso. E agora ele trabalhou conosco, e a gente observa a diferença, os resultados das semanas que foram sendo feitos. Isso aqui tem diferença estatística, ou seja, o resultado, as conclusões do trabalho é que a homeopatia é uma ótima ferramenta para controle, não tem resíduo, reduziu em 79% as teleógenas, eficiência de 80% no controle dos carrapatos, redução da mão de obra. Isso aqui é um ponto importante. Atenção, senhores produtores. Todas as fazendas dos senhores têm EPI, certo? Todas as fazendas, o nosso funcionário está aplicando o carrapaticida com EPI agora, lá na fazenda. Raríssimas. Teve um cliente nosso, que hoje ele deve estar fazendo reunidas, deve ser o 4º maior produtor de leite do Brasil, e ele sofreu uma ação trabalhista, venceu a ação trabalhista, sofreu uma ação IGE,
o advogado instruiu o peão a dizer que ele trabalhava no bezerreiro, e o bezerreiro é uma fonte de contágio de carrapatos, e ele usava muito produto químico. Ele entregou para o juiz as notas fiscais dos medicamentos homeopáticos que ele usava, e ele venceu. Por quê? Porque se encontrar produto químico, dá problema e sério dentro do nosso funcionário, dentro da nossa relação patronal aí. Então, pessoal, essa é uma outra coisa, uma outra abordagem, ou seja, eu vou produzir um alimento mais limpo, vou usar um medicamento que não deixa resíduo e vou melhorar o controle. Então, é economicamente viável, é sustentável e ela controla também as moscas de chifre. Hoje, agora chegando ao final, eu acho que tem mais 4 minutos. Vê só como eu cumpri o tempo. Né? Fui prejudicado, porque depois da palestra do ministro, e dessa união aqui com o Pedro Lupion, aí tu me ferrou, né, meu queridão? Vou pedir para a nossa equipe te dar um presente especial ali depois, justamente para compensar isso. Como você está cumprindo o tempo, eles serão gentis com você. Muito obrigado, meninas. Bom, então assim, hoje, o Ministério, no passado haviam algumas regras, hoje qualquer fábrica de sal mineral, aliás, eu e os outros laboratórios que existem, trabalham e fornecem para qualquer fábrica de sal mineral, homeopatia. Então, não precisa usar produto da Real, use a homeopatia. Ela é uma ferramenta a favor da produção, com um custo extremamente interessante, só que não usa, Pércio, de hoje para amanhã, tem que usar na continuidade, sabe? Pércio a gente se conhece há muito tempo, eu tomo a liberdade de conversar com ele assim. É uma oportunidade para fabricantes e uma oportunidade para os pecuaristas, é benéfica ao sistema de produção e ao mercado em expansão. Pessoal, e é uma ferramenta de trabalho. Eu não estou aqui falando para vocês, e de novo, vai resolver tudo? Claro que não. Nada resolve tudo. Quem resolve tudo é Deus. Não existe, ou existe algum medicamento perfeito. Se existisse, nós não teríamos as superbactérias. Se existissem, nós não teríamos as dificuldades que a gente tem no controle dos ectoparasitas, inclusive na própria agricultura. Então, a homeopatia tem que ser encarada como uma ferramenta nesse modelo da sustentabilidade. Esse é o processo. Isso deve ser utilizado, pode ser utilizado, é uma decisão do proprietário que vai perceber a redução do custo com o uso do produto químico. Vai parar de usar produto químico? Não. Da mesma forma que as vacinas, alguns animais não têm uma reação positiva. Ela é totalmente sustentável e, mais do que nunca, ao longo desses 39 anos, ela é altamente participativa desse momento que a pecuária passa. Já existem trabalhos bastante interessantes na agricultura, tem aqui em Londrina, trabalhos muito interessantes, não é o nosso alvo, mas ela tem que ser encarada como uma ferramenta de trabalho. E aí eu convido vocês, que ainda não conhecem, a entrarem, a contactarem com a gente, a conhecer essa técnica, porque o ministro foi muito claro, vai haver cada vez mais briga de mercado. O Brasil é muito grande, o Brasil é imenso, e cada vez vão surgir novas barreiras que não serão tributárias, mas elas poderão ser barreiras da presença de resíduos químicos dentro da alimentação que nós consumimos. E aqueles produtores que, eu faço um outro chamamento, leia a bula do produto que você está usando na sua fazenda. Leia a bula e veja se o Ministério da Agricultura indica para aquela categoria de animal. Porque você pode estar
contaminando aquele animal e o produto que depois vai ser consumido dele vai contaminar as pessoas. Com 0,19 segundos e sofrendo aí com a plateia por causa da brilhante apresentação anterior, mas extremamente feliz, eu agradeço a todos vocês, fica aí o meu contato e estamos aí. Muito obrigado. Marcelo Henke Real, uma salva de palmas para ele.